Meus amigos e minhas amigas, estamos de volta, com o nosso projeto semanal de correção de questões de concursos variados. Hoje vamos tratar aí de algumas questões cobradas na prova da AGU, da última prova do Advogado-Geral da União. Deixa eu me apresentar, para quem ainda não conhece, não viu ainda nenhum vídeo. Meu nome é Luciana Batista, eu sou professora de Direito Tributário. Leciono há muitos anos em cursos preparatórios para concursos na área jurídica, como magistratura, procuradorias, AGU, defensoria, enfim. Inaugurei esse canal aqui no YouTube para a gente conversar semanalmente sobre temas recorrentes, temas que vêm caindo aí nas provas dos concursos de uma forma geral, temas relacionados à teoria geral do direito tributário. Constituição Federal e Código Tributário Nacional. Claro que há especificidades a depender do concurso, ou níveis de dificuldade diferentes, evidentemente, também especificidades a depender da banca, mas em regra, na primeira etapa, as questões têm girado em torno de direito positivo, legislação, letra de lei, Constituição e Código Tributário, e jurisprudência, nós sabemos, dos tribunais superiores, sobretudo naquelas provas organizadas pela banca CESP. Então, especificamente em relação à AGU, por que eu escolhi a AGU? Porque, felizmente, para quem está estudando aí para o concurso da AGU, há boas notícias, Parece que o concurso vai sair aí em breve, ainda este ano de 2015, o último concurso que tivemos para a AGU, Advogado-Geral da União, foi em 2012. Então, vou analisar alguns itens com vocês aqui. E eu analisei as últimas provas da AGU e nós temos alguns temas recorrentes. Então, acho que vocês devem focar os seus estudos, sobretudo, vamos lá? Na Constituição Federal. Quais temas? As espécies tributárias. Sempre cai os tipos de tributo e de quem é a competência, de quem é o poder para legislar sobre esses tributos. Artigos 145, 147 a 149A. Princípios. Atenção para o princípio da legalidade, previsto no artigo 150, inciso 1. Claro que podem cair, qualquer princípio, imunidade, são limitações ao poder de tributar. Mas deem uma atenção especial para o princípio da legalidade. No Código Tributário, aconselho vocês a se dedicarem com ênfase, com especial aí, relevância o tema da responsabilidade tributária, tá? Um tema relevante, tem caído sempre nas provas da AGU, artigos 128 a 138 do Código, tudo bem? Chegando até lá na parte de denúncia espontânea. Crédito tributário, causas de suspensão do crédito, extinção e exclusão, artigos 151, 156 e 175. E, fechando, claro, como não poderia deixar de ser, no concurso do porte da AGU, sempre cai jurisprudência, sumulada, súmulas do STF, do STJ, súmulas vinculantes do Supremo, porque temos várias súmulas vinculantes em matéria tributária, e os informativos também semanais do STF, do STJ, você sabe, tem que acompanhar, sobretudo numa prova CESP, tudo bem? Então, vamos lá. Vem comigo aqui. A questão que nós vamos analisar, os itens, na verdade, julgando cada item aí como verdadeiro ou falso, são itens que eu retirei da última prova da AGU, organizada, então, pelo CESP, última prova em 2012. E essa prova trata estes itens que nós vamos analisar, por isso que eu vou fazer essa introdução ao tema, tá? Vou me permitir aqui relembrar com vocês alguns conceitos para nós depois adentrarmos aí em cada item. Esse tema geral tratado nos itens é o tema da relação entre o princípio da legalidade e a concessão de benefícios fiscais. Tudo bem? Então vamos lá? Anotem comigo. Legalidade. Nós vamos analisar dentro do princípio da legalidade, especificamente a questão da concessão de benefícios fiscais do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. 150, parágrafo 6º da Constituição. Importante artigo, muitos detalhes, vamos prestar atenção. O 150, parágrafo 6º diz o seguinte: lei específica, tá? Então, lei específica, grifo específica aí para mim. Às vezes eu não vou ler exatamente na ordem que está na Constituição, mas vou falar tudo o que está aí. 150, parágrafo 6º. A Constituição requer lei específica
da União, Estado, Distrito Federal, município, para concessão de benefícios fiscais. Quais benefícios fiscais? Concessão de crédito presumido, redução de base de cálculo, isenção, anistia, remissão, perdão do crédito tributário, anistia, perdão da infração, isenção, exclusão do crédito tributário. Então, nós temos aí diversos benefícios fiscais. Para que esses benefícios sejam concedidos, o que é o desejo da Constituição? Que haja uma lei específica. Então, tem que ter lei? Tem. Mas essa lei, atenção, por isso que eu trouxe essa questão para vocês. Esta lei tem que ser específica. Lei de quem? União, Estado, Distrito Federal, município. Claro que cada ente aqui legislando sobre o seu tributo. O que é uma lei específica, Luciana? Está aí na Constituição. Me acompanha. No artigo 150, parágrafo 6º. A Constituição diz o seguinte: lei específica é aquela lei que regula especificamente o tributo em relação ao qual está sendo concedido o benefício fiscal, ou uma lei que trata destas matérias aí descritas, né? A concessão de benefícios fiscais. Então, vou repetir. Uma lei específica é uma lei que vai tratar daquele tributo em relação ao qual está sendo concedido o benefício, ou vai tratar dessas matérias descritas aí no 150, parágrafo 6º. Gente, vem cá. O que a Constituição deseja? A Constituição deseja que uma lei que cuida de benefícios fiscais, porque quando há a concessão de um benefício fiscal, pensa comigo, a coletividade perde receita. Se concedem uma remissão de crédito, um perdão do crédito tributário, é bom, é claro, para quem foi perdoado. Agora, a coletividade como um todo perde receita tributária. Então, a Constituição deseja que esses benefícios, porque é uma perda de receita para a coletividade, sejam feitos, vem cá, por lei. Mas mais do que isso, que essa lei seja específica, que cuide especificamente do tributo ou destas matérias. Então, o que a Constituição deseja, com perdão da expressão, é que não haja uma mistura de temas. Que os temas tributários, a concessão desses benefícios fiscais, estejam misturados a outros temas, que nada tem a ver com a matéria tributária, ok? Então, é isso que deseja o texto constitucional. Que a lei seja específica até para dar o quê? Publicidade. Que nós saibamos qual benefício fiscal está sendo concedido. Nesta mesma linha de raciocínio, ainda falta eu analisar o final de 150, parágrafo 6º, tá? Mas deixa eu só relembrar com vocês um outro artigo importante dentro da Constituição, no sentido de que cada ente deve legislar sobre o seu próprio tributo. Nesta linha de raciocínio, vem comigo, vamos relembrar o artigo 151, inciso 3 da Constituição. 151, inciso 3 da Constituição. O que a Constituição nos diz? Que é vedado à União conceder isenção de tributo do Estado, do DF ou do município. Então, a União não pode conceder isenção, benefício fiscal de tributo que não é da sua competência. Então, a isenção em relação ao tributo do Estado, do DF ou do município deve ser concedida por quem? Pelo Estado, DF ou município. Por lei o quê? Específica desses entes. Concordam comigo? Então, este 151, inciso 3, é uma regra. É o que a gente chama de vedação de isenção heterônoma. Heteronorma, norma que vem de fora, vedação de isenção heterônoma. Então, cada ente deve legislar sobre o tributo que é da sua competência. Competência essa, nós sabemos, prevista na Constituição. Existe exceção, Luciana? Olha que interessante. Vamos lá? Existe exceção ao 151, inciso 3º da Constituição? Existe exceção ao 151, inciso 3º da Constituição? Existe uma exceção. Peguem para mim, por favor, o artigo 156, parágrafo 3º da Constituição. 156, parágrafo 3º, inciso 2, beleza? Da Constituição. O que a Constituição nos diz? Que cabe à lei complementar,
excluir da incidência do ISS as exportações de serviço. Então pensem comigo, se cabe a uma lei complementar, então o caso não é de imunidade, porque se fosse de imunidade, o benefício estaria previsto diretamente no texto constitucional. A própria Constituição diria, não incide ISS na exportação. Não é isto que está aí. Ela diz que cabe a uma lei complementar, ou seja, uma lei infraconstitucional. Só que nós vamos ter uma lei complementar, raciocina comigo, uma lei elaborada pelo Congresso Nacional, tratando de um imposto municipal e do DF, que é o ISS. Então, uma lei complementar vai conceder uma isenção, ok? Do ISS-QN, imposto municipal, em qual situação? Na exportação, para facilitar as exportações. Essa lei complementar atualmente é a Lei Complementar 116 de 2003. Lei complementar, vou anotar aqui, 116 de 2003. Importantíssima lei de normas gerais sobre o ISS. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui um caso de isenção heterônoma, que é a possibilidade, repetindo, de lei complementar conceder isenção de ISS na exportação. Porque a regra é cada ente legislando sobre seu próprio tributo. Por lei, voltando aqui, lei específica. Lei específica. Tudo bem? Agora vamos à parte final do 150, parágrafo 6º. A parte final do 150, parágrafo 6º vai nos dizer o seguinte. Tá, beleza, precisa de lei específica para concessão de benefício. Ok, essa é a regra. Mas olha a parte final aí do 150, parágrafo 6º da Constituição. Ela nos remete ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. O que a Constituição quer nos dizer? Ressalvado o disposto no 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. O que significa isto? Nós temos aqui, nessa parte final, a questão do ICMS, Imposto do Estado e do Distrito Federal. Para a concessão, guardem para mim, para a concessão de benefício fiscal em relação ao ICMS, nenhum outro tributo, ao ICMS, a Constituição exige a celebração de convênio entre os estados e o Distrito Federal. Convênio. Os estados e DF celebram esse convênio nos termos de uma lei complementar. Lei Complementar 24/75. Lei Complementar 24/75. Ok? Em um órgão, todos vocês já devem ter ouvido falar, que é o CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, tá? Então, alguns assuntos relativos ao ICMS são de competência desse órgão. Os estados e DF são convocados, representantes do executivo dos estados e do DF, para se reunirem no CONFAS e celebrarem convênio. Um desses assuntos em relação ao ICMS é justamente a concessão de benefício fiscal. Tudo bem? Então, fechando aqui essa introdução sobre o tema do princípio da legalidade e concessão de benefícios fiscais. A regra é a exigência de lei específica. Cada ente legisla sobre seu próprio tributo, com exceção do ISS na exportação, cuja isenção virá por lei complementar. E quanto ao ICMS, Luciano? O ICMS é outra história, é outro raciocínio. Quanto ao ICMS, nós vamos precisar de convênio entre os estados e o Distrito Federal, ok? 155, parágrafo 2º, 12G. Vamos então, a partir dessa introdução, resolver os itens cobrados na prova da AGU sobre este tema. Vamos lá? AGU, então, 2012. Julgue os itens seguintes, beleza? Verdadeiro ou falso a respeito do Sistema Tributário Nacional. Lei genérica, grifa o genérica.
lei genérica municipal, estadual ou federal, pode determinar a concessão de subsídio ou isenção fiscal. Item o quê? Errado, porque nós vimos que há necessidade de lei específica, 150, parágrafo 6º da Constituição. Avançando, mais um item. A concessão de benefícios fiscais, mais um item, beleza? Estamos me acompanhando aí? A concessão de benefícios fiscais relativos ao imposto sobre a propriedade de veículo automotor depende de deliberação do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Errado, porque a concessão de benefícios fiscais que depende de deliberação do CONFAS é em relação não ao IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, mas sim em relação ao ICMS. Nós vimos no 155, parágrafo 2º, 12G. Então, item errado. Avançando, mais um item. Os municípios podem conceder incentivos fiscais referentes ao ICMS. Errado, evidentemente, porque o ICMS é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, quem concede benefício em relação ao ICMS são os estados e Distrito Federal por meio de convênio, ok? 155, parágrafo 2º, 12G. Então, item errado. E último item, vamos lá. Os estados e o Distrito Federal podem estabelecer alíquotas internas de ICMS, grifa para mim, internas, inferiores às previstas para as operações interestaduais. E aí, Luciana, como é que fica essa questão de alíquota do ICMS? Vem comigo aqui, antes da gente analisar a resposta. Quanto ao ICMS, essa questão de alíquota é o seguinte. Se nós estivermos falando, quanto ao ICMS, então, alíquota. Se nós estivermos analisando a questão da alíquota interestadual, quem é que estabelece essa alíquota nas operações entre os estados? Resolução do Senado. Ok? Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4º, tá? Da Constituição Federal, ok? E se nós estivermos falando das alíquotas internas, que é o caso da questão? Alíquota interna, anota aí para mim. Quanto à alíquota nas operações internas, ou seja, as operações dentro do próprio estado, dentro do estado de São Paulo, dentro do estado da Bahia, dentro do estado de Minas, alíquotas internas. Então, quanto à alíquota interna, de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso, deixa eu colar aqui, 155, acho que é o inciso 6º da Constituição, é isso aí, inciso 6º, 155, parágrafo 2º, inciso 6º da Constituição, salvo deliberação em contrário dos estados e do DF, as alíquotas internas não podem ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Então, qual que é a regra? A regra é a alíquota interna ser o quê? Maior, tá? Maior, vou colocar assim pra gente entender, maior do que a interestadual. Salvo, grifa pra mim, salvo, interestadual, tá? Salvo a deliberação em contrário dos estados e do Distrito Federal por meio de convênio. Então, vamos voltar lá na questão? Volta lá, vamos ler a questão para ver se está correta ou falsa. Os estados e o DF podem estabelecer alíquotas internas de ICMS inferiores às previstas para as operações interestaduais. Falso. Errado. Vem cá. Por que está errado? Porque a regra é a interna ser maior do que a interestadual. Para a interna ser menor do que a alíquota entre os estados, é preciso o quê? Deliberação dos estados e do Distrito Federal por meio de convênio.
ok? No CONFAS, nos termos da Lei Complementar 24/75. Maravilha! E assim nós terminamos, analisamos 4 itens da AGU. Vejam que um concurso federal, né, cobrando aí questões tão específicas sobre tributo estadual, que é o ICMS. Então é importante você estar ligado aí sobre essa concessão de benefícios fiscais. Atenção para os artigos 150, parágrafo 6º, 151, inciso 3 da Constituição, ok? E para o ICMS, necessidade de convênio entre os estados e o Distrito Federal. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente fez uma revisão aí desse tema. Enfim, se tiverem gostado, compartilhem o vídeo, divulguem, tá? Porque eu preciso disso para a gente manter esse canal, né, aqui de correção de questões. Eu tenho também um grupo de correção de questões no Facebook. Vai ficar aí o meu endereço no Face, Luciana Batista Santos. Estou à disposição também por e-mail, professoralucianabatista@hotmail.com. E o canal aqui no YouTube, o canal para correção de questões, é Professora Luciana Batista, tá? Deixem também seus comentários, sugestões de temas, se gostaram, deem um curtir, compartilhem, enfim. Vejo vocês em breve para a gente analisar mais questões. Boa sorte nos concursos, bons estudos, um grande abraço, tchau!